Eu cumprimento a igreja com a maravilhosa paz do Senhor, com aquela paz incondicional que vem lá do alto. E o nosso Senhor me trouxe à memória uma frase que nós encontramos na carta que Paulo enviou aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, quando ele diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Então, nós devemos entender que quando agimos de forma contrária ao fruto do Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E este é o quarto momento. Quem não assistiu o primeiro, segundo e terceira parte, dessa mesma palavra. Ele quer concluir dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. E hoje o Espírito Santo de Deus diz: cuidado. Cuidado para que em suas atitudes você venha a entristecê-lo. No mesmo capítulo, no versículo 14, tem uma palavra muito interessante. Ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, é o que devemos fazer. No lugar de nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, hoje se cria não sei quantos tipos de doutrinas. Tentam nos desviar da verdade, do livro da vida, da bússola que nos leva para a vida eterna. Tentam de toda forma colocar doutrinas mentirosas, enganosas, homens fraudulentos, maldosos, que tentam confundir a mente daquele que não lê a palavra de Deus. Por isso que devemos estar atentos, bem atentos à voz do nosso bom pastor. Porque o mundo está falando muita coisa, mas preste atenção à voz que te leva para a vida. O bom pastor. Ele disse no anterior que quando ele chama suas ovelhas, ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Elas não vão para ouvir qualquer palavra que fuja da palavra de Deus, da verdade. Então não devemos ficar como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Tudo que se falar, dizendo que é no nome de Deus, vai consultar as escrituras sagradas, porque ela chega com a verdade para você. Para que você não venha a entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você que um dia entregou sua vida a Deus. Você disse: sim, eu quero que Ele seja meu Senhor e Salvador. Não só meu Salvador, mas meu Senhor. E quando Ele é seu Senhor, você tem que ouvir a voz do seu Senhor, para que você não seja enganado pelo mundo. Então é muito importante. Você diz: mas como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Quando você se deixa levar
por falsas doutrinas, que você vai fazer aquilo que naquela doutrina se diz que é certo, sem você procurar a base, a bússola, é muito perigoso. Muito perigoso. Por isso que ele diz, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Aí você diz, mas quais são os atos que me levam a entristecer o Espírito Santo? São as obras da carne. As obras da carne. E ele fala aqui, quando ele continua, no 31, ele diz que toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de você. Então é isso que faz com que o Espírito Santo fique triste com você. Ele diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Por quê? Ele diz por quê? Como Deus vos perdoou em Cristo. Está entendendo por que nós devemos perdoar? Sempre. Perdoar sempre. Porque ele diz aqui que se você não perdoar, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. E muitas vezes a gente fica, não, mas essa pessoa fez uma coisa muito grave. Não, ela não é. Que é isso? Lembre-se que Deus perdoou você através da morte de cruz do Filho dele. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele te perdoou para que você conquistasse a vida eterna. Ele morreu por você e por mim. Então, nós temos que desprezar as obras da carne. E ele deixa claro quais são elas. Então, nós devemos buscar a face do Senhor, ouvir, ficar atento para a voz dele. E quando vier uma voz diferente, você não vai aceitar. Você pode até estar numa igreja. Você chega numa igreja e vem um pregador. E esse pregador é convidado, vai. E quando ele começa a falar, você acostumado com a voz do bom pastor, quando essa pessoa começa a falar coisas diferentes da palavra de Deus, na mesma hora você detecta. Por quê? Porque você conhece a voz do seu Senhor. Porque ele te selou. Jesus morreu na cruz, pagou o preço do seu e do meu pecado, para que ele voltasse para o Pai, mas não nos deixasse órfãos. Então ele enviou o Espírito Santo. Por que a necessidade da igreja? Porque a maior resposta vai estar no livro de Atos. Porque Jesus disse que eles ficassem reunidos, orando sem cessar, até que ele enviaria do céu o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, para nos dar o discernimento daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Tem um espírito de engano terrível na terra. Tem muitos mentirosos se passando por ovelhas, lobos, perigosos. Com a palavra ele vai e diz, ele distorce ali de uma forma bem amorosa, falando até no amor. Que amor é esse? Será que é o amor de Deus? Porque o amor de Deus, você quando ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai amar o pecado.
E o verdadeiro amor liberta você desse pecado. Você não vai ter necessidade de pecar. E você vai alegrar o Espírito Santo de Deus quando você ouvir a voz dele. E conhecer. Nós precisamos de duas coisas importantíssimas. Conhecer a palavra de Deus. Para conhecer a quem você está se entregando. Para que selado você fique garantido que é propriedade exclusiva de Deus. Quando você é selado, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, porque você permitiu, porque Deus, ele não obriga você. Satanás é enganador. Ele obriga, ele invade. Ele aceita um pedacinho seu. Ele aceita. Ele aceita até que você busque a palavra de Deus, tudo, mas que você, contanto que você não abandone aquele pecadinho que está bem escondidinho, que ninguém está vendo nem ouvindo, tá tudo bem. Satanás fica sossegado. Sabe por quê? Porque quando você não é exclusivo de Deus, Deus não quer o morno. O morno, ele vomita. Então você tem que lançar fora este pecado. Esse único. Pode ser que você só tenha um. Mas esse só um pode te levar para o inferno. Então nós temos que renunciar ao pecado. E pedindo socorro a Deus. Porque não é obra sua, não. Não é porque você é super homem ou super mulher que você vai conseguir se livrar do pecado. É quando você clama, Abba, Pai, ajuda-me, ajuda-me, porque eu não quero entristecer o Espírito que o Senhor, através do seu sangue derramado na cruz, me deu esse selo maravilhoso, o direito de voltar para casa. Cuidado para você não perder o caminho, não se perder no caminho. Só tem um caminho, o único caminho. É Cristo. Você tem que passar pela cruz. Senão você não vai chegar lá. Não é de qualquer forma. Você precisa de pedir socorro a Deus. Agora tenha certeza, Ele te socorre sim. Nós só pecamos quando queremos pecar. Sabe por quê? Porque se você não quer pecar, você sabe que o pecado está ali. Está querendo que você peque. Sua carne está chamando para você pecar. Mas quando você diz, eu quero o socorro de Deus, eu não vou conseguir sozinho. Socorro, Senhor, eu não quero pecar contra ti. Tenha certeza, você vai resistir ao diabo e o diabo fugirá de ti. Oh, meu Deus, mas é desse jeito, igreja. É desse jeito. Meditem nesta palavra. Até aqui. Fiquem com Deus, na maravilhosa paz do Senhor.